Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa terça-feira, 5 de agosto. Um verdadeiro emaranhado de tramas que vão se revelando à medida que as peças nesse tabuleiro de xadrez vão se movimentando. De um lado, John Textor, SAF Botafogo e Botafogo de Futebol e Regatas, o associativo. Do outro, a Eagle Holdings, com a Ares, Michele Kang, a Iconic Sports e demais acionistas. No meio do caminho, a verdade com pontos de convergência nessa guerra de versões, aquilo que é dito por um lado e pelo outro. E também o torcedor, que vai ficando preocupado, que não sabe de onde vem a verdade, o que vai acontecer. É importante que a gente possa colocar sempre os devidos pingos nos is. E claro, que a gente possa analisar o cenário para além da superfície. E é isso que eu vou buscar fazer aqui nesse vídeo. Só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão. Antes de mais nada, eu peço por gentileza para você deixar o seu like. Inscreva-se no canal também, clicando no sininho para ativar as notificações, porque assim você vai ficar por dentro de todas as novidades publicadas por aqui e sempre muito bem atualizado sobre o nosso Botafogo. Se na hora que você deixar o like, o botão hypar também aparecer, já clica nele também, que o YouTube vai distribuindo melhor o conteúdo, mais torcedores passam a conhecer o nosso trabalho e assim a gente consegue seguir crescendo. Com o apoio de vocês, com a moral de vocês, os 70 mil um belo dia se tornarão uma realidade. Destacando, claro, que como hoje é terça-feira, a gente tem uma vasta programação aqui no canal, são pelo menos 4 conteúdos entre vídeos e lives. E claro, você é nosso convidado para acompanhar tudo. Beleza? Dito isso, vamos em frente. Fogão, eu queria começar esse vídeo falando um pouquinho sobre o noticiário de ontem, que a gente pode categorizar como bombástico, né? São várias camadas nessa história envolvendo Textor, SAF Botafogo, Lyon, Eagle Holdings, Botafogo Associativo. Muito disse-me-disse, uma guerra de versões. A Eagle Holdings, através da Ares, da Michele, da Iconic Sports e demais acionistas, entrou na justiça para congelar os movimentos do Textor, justamente para você poder ter um debate jurídico em cima de tudo que está ocorrendo. A SAF Botafogo, por sua vez, emitiu um comunicado oficial fazendo algumas ponderações, contemporizando em algumas coisas, mas também contestando outros elementos. E a gente está no meio de uma batalha, cara. É uma batalha societária. É verdadeiramente uma batalha sobre quem vai ficar com o controle da SAF Botafogo. Lá na França, você sabe bem, por conta do DNCG, por questões políticas também, o Textor precisou se afastar do comando do Lyon. E o movimento se provou correto, porque no momento que ele sai do Lyon e a Michele Kang assume a Eagle Football Group, que é a subsidiária da Eagle Holdings, para gerir o Lyon, o DNCG vai e assina e diz, beleza, o Lyon está liberado, não vai para a segunda divisão e tudo mais. Então tinha uma questão política claramente envolvida em relação à figura do Textor, que lá na França chegou colocando o pé na porta, o pé no peito de geral, chegou falando mal do Nasser, que é o dono do Paris Saint-Germain, e todo mundo sabe que o Nasser, ele tem tentáculos para todos os lados lá no futebol francês. Então o Textor, ele tentou usar do mesmo modelo, do mesmo modus operandi que utilizou aqui no Brasil. Só que o buraco lá na França é muito mais embaixo. O Lyon, quando foi adquirido pelo Textor, já tinha problemas financeiros. E esses problemas, uma vez que a devassa nas contas do Lyon começou a ser realizada, se potencializaram. O Lyon está quebrado. Os sócios, os acionistas tiveram que injetar mais dinheiro. Fora tudo que precisou ser vendido. Fora também a ajuda que veio do Botafogo, por conta da ideia do caixa único. E a gente sabe agora que o Botafogo é que estava financiando de fato. Não tinha essa história de que o Botafogo é o satélite do Lyon. Não é isso não. Não é isso não. Ficou comprovado que quem estava financiando quem nessa história era a SAF Botafogo financiando o Lyon. Né? Tentando ali mitigar os problemas financeiros. O Textor, ele é conhecido por ser um cara impulsivo. E já ficou comprovado isso em vários momentos. E por que eu estou falando isso?
Porque na madrugada de hoje, apesar da ação na justiça da Eagle Holdings, o GE trouxe a informação de que o Textor fez a transferência da SAF Botafogo para Eagle nas Ilhas Caimã, a revelia. Tacou foda-se, em outras palavras, em bom português, e fez a transferência da SAF Botafogo para lá. E mais do que isso, mais do que ter feito a transferência da SAF Botafogo para lá, foi aprovado movimentos financeiros que colocaram como garantia uma série de ativos do Botafogo, caso, claro, o empréstimo de 100 milhões de euros não seja pago. E você vai entender melhor essa história. Vou trazer aqui o detalhe com calma. O Conselho do Botafogo SAF aprovou algumas operações financeiras. Aprovou a cessão de um crédito da Eagle Holding do Reino Unido de até 150 milhões de euros para a empresa que está nas Ilhas Caimã. Para tal, a empresa nas Ilhas Caimã teria de pagar até 100 milhões de euros para virar dona desse crédito dos 150. Então, você tem essa movimentação aprovada. O Conselho também aprovou um empréstimo de até 100 milhões de euros da empresa nas Ilhas Caimã para o Botafogo. Como garantia, o clube colocou todos os ativos, percebam, todos os ativos, para poder receber essa grana, esses 100 milhões de euros. Licenciamento dos direitos de transmissão assinados com a Liga Forte União do Campeonato Brasileiro de 25 a 29. Licença de propriedades comerciais de patrocínio. Contrato de licenciamento de transmissão de evento esportivo. Contrato de licenciamento de transmissão. Contrato a ser celebrado entre o Botafogo, a Google e a Sports Media Participações. Instrumentos celebrados pelo Condomínio Forte União e ou os instrumentos celebrados pela Liga Forte União do Futebol Brasileiro, todos conforme definidos no contrato de garantia e ou no contrato de mútuo conversível. Receitas decorrentes das cessões dos direitos econômicos dos atletas profissionais e da base do futebol masculino atualmente registrados. Quaisquer contratos relacionados aos patrocínios comerciais do time de futebol profissional masculino. Receitas das bilheterias e venda de ingressos dos jogos do time profissional masculino, receitas do programa de sócio-torcedor, receitas da propriedade intelectual licenciada pela Botafogo SAF. A SAF, melhor dizendo. O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar tudo que foi proposto e fazem parte do Conselho o Textor, o Jordan Elliott, indicado no passado pela Eagle, o Kevin Weston e o Durcésio Melo. Percebe que do lado de cá, do lado da SAF Botafogo e do Botafogo Associativo, não tem ninguém botando uma trava em tudo que está acontecendo? Ficou claro, né? Não tem ninguém colocando uma trava em tudo que está acontecendo. Todos estão assinando embaixo o que o Textor está realizando. Certo? Ficou claro? Colocou como garantia dessa grana que vai chegar vindo das Ilhas Caimã, da Eagle Caimã, colocaram como garantia todos os ativos. E eu vou ser sincero, se isso não te gera preocupação, você está vivendo em outro universo. Sabe por quê? Desculpa a palavra, mas se der merda, vai ser uma merda nunca antes vista por aqui. Se der merda, repito, vai ser uma merda nunca antes vista por aqui. A Eagle Holdings, onde o Textor ainda é majoritário, mas não manda mais, e sim, isso é possível, nesse nível de negócios, isso é possível. A gente teve o exemplo da Apple. O Steve Jobs era fundador e diretor executivo da empresa. Só que ele começou a tomar uma série de decisões que iam em sentido contrário aos interesses dos acionistas. O conselho votou, o Steve Jobs foi tirado do comando da Apple e o diretor executivo novo era um cara que já tinha experiência até de comandar a PepsiCo. No fim das contas, o diretor começou a tomar também uma série de decisões ruins, prejuízos atrás de prejuízos, e aí chamaram o Steve Jobs de volta e ele teve aquele retorno triunfal.
A Eagle Holdings, através da Ares, da Iconic Sports, da Michelle Kang e demais acionistas, através da justiça, está tentando impedir que essas coisas aconteçam. Para ter um debate mais aprofundado sobre tudo isso. Ah, tu quer recomprar? Mas peraí, você está agindo como devedor, credor e gestor ao mesmo tempo. É o tal conflito de interesse. É o tal conflito de interesse. Por que que a Eagle Holdings enxerga conflito de interesse naquilo tudo que o Textor está fazendo? Porque o Textor está assinando como todo mundo. É o meme do Chaves. O Textor está sendo o devedor, o credor e o gestor. Ele está fazendo todos os papéis. Então a Eagle Holdings, na tentativa de defesa dos seus interesses, dos seus acionistas, que lembrando, a situação lá na Eagle Holdings com o Lyon chegou onde chegou por conta de decisões do Textor, tá? Isso não pode ser ignorado. Porque o Textor, no intervalo menor de 18 meses, ele comprou Crystal Palace, comprou o Molenbeek, comprou o Botafogo e comprou o Lyon. E para comprar o Lyon, ele fez uma operação de crédito com a Ares gigantesca, na faixa dos 500 milhões de euros, com juros exorbitantes, colocando como garantia as ações dele na Eagle, colocando a SAF Botafogo, por consequência, na reta, podendo perder o controle. Tudo decisão do Textor, tá? Essa tentativa da Ares de assumir o controle não é a troco de nada. Foi porque o Textor, ao pegar o crédito, ele colocou as suas ações na reta. E o Textor já deu declaração sobre isso. Se alguém for sair prejudicado, serei eu. Porque as minhas ações estão na reta. Só que aí, irmão, o Textor deu uma volta agora na galera da Eagle Holdings. Na Ares, na Michelle, na Iconic Sports e demais acionistas. A verdade é essa, o Textor deu uma volta. Ele mexeu os seus pauzinhos, na justiça americana ele travou a tentativa da Iconic de pegar ali 91 milhões de euros, travou essa busca da Iconic por hora, mas essa questão deve ser debatida também lá na Inglaterra, lá no Reino Unido. Na justiça brasileira, conseguiu congelar as ações da Eagle, mantendo o controle da SAF Botafogo com o Textor, e ali nos bastidores da SAF, o Textor fez a aprovação disso tudo e transferiu a SAF Botafogo para as Ilhas Caimã. Sabe o que está me gerando preocupação? E muita preocupação, e eu estou sendo muito sincero aqui com vocês. É porque quando você pega o caso da Digital Domain, que era a empresa do Textor de efeitos especiais, Titanic, os cacete. Então, a Digital Domain, ela declarou falência em 2012, e quando você lê sobre o caso, tem várias similaridades com ações que o Textor está tomando agora. Várias similaridades. Eu não estou dizendo que é a mesma coisa, eu não estou dizendo que é tudo exatamente igual, não estou falando isso. Mas tem semelhanças. Tem semelhanças. De você pegar dinheiro aqui, pegar dinheiro ali e ter uma estratégia de expansão agressiva, tem semelhanças. E não tem ninguém do lado da SAF Botafogo, do lado do Botafogo Associativo, para botar uma trava. Para chegar e falar, pera aí, irmão, tá muito acelerado tudo isso aqui. Tá muito acelerado. Quais são as consequências possíveis? O que pode acontecer se a gente fizer isso? Não tem ninguém colocando essa trava, porque tá todo mundo assinando embaixo. E isso tá me gerando uma grande preocupação. De verdade. A sensação que dá é que o Textor, ele entrou numa espiral onde ele vai tomando uma decisão impulsiva atrás da outra. E onde isso vai dar, eu não faço ideia. Onde isso vai dar, eu não faço a menor ideia. O que eu sei é que quando você começa a conectar os pontos, se der merda, vai dar uma merda fodida, com o perdão da palavra. Se der merda, vai ficar sinistra a situação. E olha, não é querer plantar caos, não é fazer alarde. É você analisar o que está acontecendo, é você olhar o que está acontecendo. Vai ser uma batalha daquelas, cara. Vai ser uma batalha daquelas. E eu só digo uma coisa.
É uma batalha que pode, inclusive, se arrastar por meses e meses. A menos que as partes envolvidas, tá? Sentem à mesa para negociar e, ó, meu irmão, não vamos fazer disso uma batalha de meses e meses que vai drenar recursos e tudo mais. Esse é o melhor dos mundos. É a Ares, a Iconic, a Michelle, através da Eagle Holdings, sentarem com o Textor, definirem ali todos os pontos e fechar negócio. Ah, é assim que vai ser? Então você vai recomprar, o valor é esse, o Botafogo tem a receber isso aqui do Lyon, a gente pode fazer não sei o quê. Eles têm que chegar no denominador comum, porque a pior coisa que pode acontecer é a gente ter uma batalha que se arraste por meses e meses em relação a quem vai ficar contra o controle da SAF Botafogo. Porque enquanto essa batalha se arrasta, qual vai ser o impacto disso para o Botafogo? Que no fim das contas tem que ser a nossa grande preocupação. Eu digo e repito para vocês, eu não sou o Textor Futebol Clube, eu sou Botafogo de Futebol e Regatas. O que for melhor para o Botafogo tem que acontecer. Se permanecer com o controle do Textor for o melhor para o Botafogo, maneiro, vamos por aqui. Mas se não for esse o caso, se não for esse o melhor caminho para o Botafogo, que é a minha paixão e a de vocês, então que seja tomado esse caminho. Alternativo, vai. Eu tô preocupado, eu tô realmente preocupado, vendo as notícias, vendo ativos do Botafogo sendo colocados como garantias, todos os ativos sendo colocados na reta, isso me gera uma grande preocupação. E eu acredito que deveria ser uma preocupação para todos, né? Porque não adianta jogar para debaixo do tapete, não adianta fingir que não tem nada acontecendo. É a pior coisa que o torcedor pode fazer nesse momento. Ah, eu não tô nem aí para isso, eu quero só saber quem é que vai chegar. Quais são as contratações milionárias que a gente vai fazer. Eu não iria por esse caminho e eu também não ficaria cego em relação a tudo e qualquer coisa que o Textor faça. De verdade. De verdade mesmo. Senso crítico aguçado é a melhor coisa que a gente pode ter nesse momento. Um senso crítico verdadeiramente aguçado, para poder analisar todos os elementos, para poder entender tudo que está acontecendo. Vai ser uma guerra de versões daquelas. A Eagle falando A, o Textor falando B, o Textor não, né? A SAF Botafogo, que no fim das contas representa ali o que o Textor poderia publicamente falar. Enfim, já me estendi muito aqui nesse vídeo. Vamos acompanhar, vamos seguir acompanhando os desdobramentos, mas o horizonte de curto, médio prazo promete ser bem complicado.